Olá! No jornalismo, a pior das aberturas para se falar de um assunto é a que recorre à definição do dicionário. Fica parecendo que não existe nada de mais importante para realçar. No tema de hoje, corrupção, o que não falta é novidade. Mensalão, caixa 2, mala de dinheiro, dinheiro na cueca e a mais recente denúncia de ontem. Quase sempre associamos corrupção a um suborno e a dinheiro escuso em troca de vantagens. Mas corrupção pode ser muito mais na busca de levar vantagens. E o que o dicionário ajuda a lembrar é que corrupção é principalmente depravação, decomposição, putrefação, destruição da substância. Simplificando, o apodrecimento da sociedade. Para entender melhor como esse mal se entranha na sociedade e verificar se existem saídas e soluções, convidamos especialistas em corrupção, em tese, é claro, embora um deles esteja na linha de frente do combate ao uso indevido do dinheiro público. O ministro Waldir Pires comanda a Controladoria Geral da União, responsável por fiscalizar internamente o uso dos recursos do governo, detectar casos de irregularidade e malversação de fundos. Michel Miss, doutor em Sociologia, coordena o Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Roberto Kant, antropólogo, doutor pela Universidade de Harvard, coordena o curso de especialização em políticas públicas de justiça criminal e segurança pública do Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas da Universidade Federal Fluminense, a UF. Marcos Bezerra, doutor em Antropologia Social, é professor da Universidade Federal Fluminense e autor do livro Corrupção, um estudo sobre o poder público e relações pessoais no Brasil. Ministro, vamos começar com a sua experiência, que no governo de Jango era consultor-geral da República. Então, o senhor tem uma visão jurídica insofismável. O que é a sua definição da amplitude da corrupção? Como é que o senhor enxerga o termo? A corrupção, a meu juízo, ela é sobretudo a decorrência da natureza das estruturas sociais e das relações sociais que se desenvolvem em qualquer país, em qualquer realidade nacional. É também uma perda de certos valores. Uma sociedade que se estruturou a partir de conceitos e de objetivos que não têm absolutamente nenhum escrúpulo na preservação de um dos recursos mais caros, mais sérios, digamos assim, mais importantes da sociedade, que são os recursos públicos. Com isso, o senhor quer dizer que a corrupção já vem desde o nosso surgimento, já que o senhor falou, estruturou a sociedade? O Aristóteles já falava em corrupção também, né? 4 séculos antes de Cristo, né? E ele dizia exatamente essa coisa: a corrupção é uma dissolução da sociedade, é uma destruição das relações sociais, ao mesmo tempo que tinha a grandeza de estabelecer o que é que era ética, a seu juízo. A corrupção como contraponto da ética, né? De modo que essa é uma coisa longa, vem desde sempre. Porque na realidade a corrupção é no fundo um crime, né? É um crime que a gente combate, que é preciso combater. Sobretudo se nós aspiramos a que vivamos numa sociedade democrática. Você não acaba a corrupção, não se extingue a corrupção. Você combate incessantemente. Porque no fundo a corrupção é como um homicídio. É que o nosso professor, especialista em matéria criminal, é como um homicídio. Você não acaba, a não ser quando nós chegarmos num instante de uma sociedade de santos. Não é? Mas a corrupção é isso. Claro que a partir da evolução do processo social e, digamos assim, e a partir mesmo dos chamados tempos modernos, aí, que a gente traga aí para uma fase próxima aí, dos iluministas, aí, do pensamento organizador de uma sociedade democrática, você passa a identificar na corrupção como se fosse assim, digamos, um atentado, né?
uma agressão aos interesses de todas as áreas que vivem de rendas modestas e que são compelidos ou compelidas a pagarem seus tributos, pagarem seus impostos e ficam a conviver com uma realidade que, além de pagar os impostos que deveriam ser destinados aos serviços e às políticas públicas de melhorar a vida dessas pessoas que vivem de salários ou vivem de serviços, são subtraídas essas rendas por via da corrupção. Então não há nada pior do que a corrupção. Bem, vamos pegar a partir daí, Michel, que aspectos, por exemplo, vocês estudam? Estudar a corrupção é possível? A partir dessa definição que o ministro estava colocando aqui? É perfeitamente possível. Isso é feito em muitos países, né, por diferentes disciplinas. Há economistas, há cientistas políticos, antropólogos, sociólogos, que estudam a matéria. Seja sob o título de uma economia da corrupção, seja sob o que há de envolvimento de relações de poder e, no mais abrangente, no conjunto mesmo da relação entre moralidade, espaço público e espaço privado numa sociedade moderna. Eu acho que a questão da corrupção no Brasil, ela ganha uma particularidade pelo fato de que, além de ser o que o ministro colocou, ela também é no Brasil, de certo modo, um meio através do qual se pode realizar disputas políticas. O tema da corrupção é antigo nas disputas político-eleitorais no Brasil, de modo que, além do fato de se constituir num problema social, a corrupção também deve ser observada como um móvel através do qual atores políticos se acusam mutuamente. O Kant, nesse aspecto que eu na abertura citava, né, a vinculação com o dinheiro, vocês não tratam a corrupção só com a questão do dinheiro. Qualquer outro relacionamento de levar vantagem também seria um ato de corrupção. Uhum. Como é que vocês definem isso? Eu acho o seguinte, quer dizer, essa definição inicial, ela de certa maneira vê a corrupção como uma coisa relacionada, né, a uma possibilidade de pureza. É isso? Quer dizer, se uma coisa está se decompondo é porque é alguma coisa que estava saudável e que não se decompõe. E nesse sentido eu concordo com o ministro de que a corrupção é parte da sociedade, quer dizer, ela é uma parte integrante da estrutura social. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o fato do significado da corrupção em diferentes sistemas jurídico-políticos, né? E a minha percepção disso é que no Brasil, concordando com o Michel, que aqui há algumas características específicas da corrupção brasileira, que no Brasil o sistema de controle da corrupção é um sistema que está de acordo com a maneira como nós pensamos o controle social, que é um controle basicamente repressivo, quer dizer, depois do fato. Nós sempre pensamos aqui no Brasil, quando pensamos em polícia, justiça, etc., é uma coisa de punir os infratores, né? Persegui-los, puni-los, acusá-los, denunciá-los, etc. Não pensamos em como é que pode ser montada, né, uma ética, né, que permita que as pessoas não vejam a corrupção como uma coisa legítima, como uma coisa que é uma possibilidade da ação social legítima. E eu acho que aqui no Brasil essa confusão, ela atrapalha muito essa discussão da corrupção. Recentemente, a gente vê, né, a mídia, né, noticiando inúmeros casos, né, em que a Polícia Federal tem se envolvido e prendido pessoas, e sempre, como diz o ministro, relacionadas ao uso de recursos públicos, né, indevidamente, etc, etc. Mas você não vê, né, em nenhum momento uma reflexão sobre por que essas pessoas fizeram isso, quer dizer, como é que você pode, como isso é possível, porque são empresários, são pessoas. Então, quer dizer o seguinte, a corrupção em outros países, ela é vista fundamentalmente como um desvio de comportamento, um desvio execrável, um desvio mortal, um desvio pernicioso, né, ao sistema democrático e às estruturas sociais e políticas. No Brasil, ela frequentemente é vista como uma saída, um escape, quer dizer, o sujeito foi pego. Isso, quer dizer, o corrupto é aquele cara que foi pego, porque os outros todos estão fazendo igual a ele, mas não foram pegos.
E ninguém se pergunta por que é tão legítima essa infringência, e infringir a lei e infringir esses valores públicos aos quais o ministro se referiu. Marcos, a sua visão. Bom, queria primeiro cumprimentar os colegas e falar um pouco da pertinência dessa discussão. Eu acho que, quer dizer, poder discutir mais sistematicamente, né, e a questão da corrupção me parece fundamental, mas fundamental, sobretudo, quer dizer, é comum a gente ter a discussão no momento em que está havendo casos de corrupção, mas eu acho que é fundamental, até pelo fato de ser alguma coisa que permanece no âmbito da sociedade, é fundamental que haja uma discussão sistemática a respeito das corrupções, das causas, das consequências, não só no momento em que nós temos aí a corrupção sob visibilidade, né? Eu queria retomar a questão inicialmente do problema da definição, porque eu acho que foram colocados dois pontos de vista que eu gostaria um pouco de explorar um pouquinho cada um. Primeiro, eu acho que há uma tendência no Brasil em se pensar a questão da corrupção como uma espécie de herança primeira da sociedade brasileira, né? Então, o brasileiro é corrupto, aí a menção fundamental é a Carta de Caminha, então não estaria lá a marca da nossa corrupção. Quer dizer, isso tende a, digamos assim, a fazer com que as pessoas percebam corrupção quase como se fosse alguma coisa inerente à própria sociedade brasileira. E eu tendo a discordar extremamente desse tipo de visão. Eu acho que, por mais que a gente consiga ir a Aristóteles, por mais que a gente consiga ir a Platão, e por mais que a gente vá a Pero Vaz de Caminha e diga, não, a corrupção é uma coisa antiga, nós temos que lembrar, eu acho que o ministro chamou a atenção na sua intervenção, que quando nós estamos pensando em corrupção, nós estamos pensando num conjunto de práticas que são constituídas historicamente e estruturalmente. Né? Quer dizer, então a corrupção de hoje não é igual à corrupção de Aristóteles, a corrupção de hoje não é igual à corrupção de Pero Vaz de Caminha, etc, etc. Quer dizer, então você tem, né, condições e relações sociais específicas que são estruturantes dessas relações corruptas e corruptoras. Né? Quer dizer, então nós estamos diante de um fenômeno que é um fenômeno que certamente tem a sua marca sociológica e histórica. E combater isto significa pensar exatamente que condições são aquelas que favorecem o aparecimento dessas práticas corruptas e corruptoras. Né? Então, isso significa a gente deixar de lado uma certa visão essencialista da corrupção e se perguntar exatamente sobre que condições são essas que asseguram o aparecimento da corrupção na sociedade brasileira e nas outras sociedades nesse momento. Né? Bom, eu só queria, se me permite, estender a observação em relação à sua pergunta sobre estuda-se corrupção. Estuda-se, né? Mas a corrupção, pela própria definição do fenômeno, é um fenômeno invisível. Acho que o Kant acentuou isso muito fortemente na sua exposição. Quer dizer, nós tomamos conhecimento daquilo que não deu certo. Não é que por alguma razão alguém denunciou, por alguma razão alguém dentro do esquema, né, veio à tona e disse, bom, está acontecendo isso. Porque o que acontece na maioria das vezes é que a corrupção se passa, a definição do próprio fenômeno, é um fenômeno invisível. Né? Quer dizer, o que nós sabemos, tomamos conhecimento daquilo que, de algum modo, irrompeu. Né? Então, a gente só trabalha em cima desses casos que nós tomamos conhecimento. Tá. Eu vou ter que chamar um intervalo e voltamos já já, sem perder o ritmo aqui da corrupção. Nós vimos aqui no bloco anterior que a corrupção, como dito pelos nossos convidados especialistas, é invisível. Porém, a Transparência Internacional, uma organização não governamental, resolve fazer uma pesquisa exatamente sobre a percepção da corrupção, já que é impossível ir diretamente aos números corretos do que existiria. E o Brasil só está perdendo para o Paraguai. Quer dizer, o nosso índice de percepção entre 146 países, nós ficamos em segundo lugar. Agora, me chama muito mais atenção a pesquisa que eu vou tomar a liberdade de ver com vocês. Foi a Universidade aqui do Rio de Janeiro, Unicarioca, para o jornal O Globo. Fizeram uma pesquisa com 400 jovens de 16 a 23 anos. 50% deles acha cambista uma prática absolutamente normal.
34% já meteram a mão na carteira dos pais ou falsificaram a assinatura deles em boletim. 36% se admitiram furtos em lojas. 37% tentam de vez em quando não pagar o ônibus, dar uma escapulidela. 22%, talvez pela idade, aí nesse número, 22% já subornaram guardas. Claro que nem todos têm direito a andar de automóvel, né? 26% deles não acha isso nenhum crime. E aí vem a questão. Para 57% desses jovens, a corrupção não tem solução no Brasil. Está entranhada assim? Se o senhor fez uma pesquisa direta com os municípios, nós não estamos tão mal assim? Eu não sou pessimista, não sou pessimista em nada. E acho que essa luta é um problema da cultura e também muito dessa estrutura social brasileira, do velho patrimonialismo brasileiro, que é uma coisa atroz, né? As relações de dependência, a relação de apropriação latifundiária. A relação de nós sermos até hoje um país que tem a maior concentração de renda do mundo. É quase uma coisa indecente, né? O grau de exclusão e o grau de distância, de desigualdades tremendas, é claro que quebra qualquer visão ética. Mas eu creio que a corrupção a gente pode combater, e combater bem. Agora, temos que combater a corrupção não na visão simplesmente repressora. Tem que combater a corrupção na visão de você construir um movimento na sociedade para que se dê a ação pública dos organismos todos do Estado democrático e, ao lado disso, um controle social que nós saibamos desenvolver acentuadamente para, inclusive, fazer com que, digamos, se tenha clareza de que a corrupção ela é alguma coisa que agride, alguma coisa que subtrai, que é terrivelmente perversa, porque ela retira o dinheiro das pessoas que mais precisam. Nós somos um país de um sistema tributário muito injusto, de forma que todas as pessoas pagam impostos. Muitas vezes se pensa, não, só quem paga imposto é quem tem dinheiro, quem paga imposto são os empresários. Não é verdade. Os empresários transferem, ou então vão à falência se não transferirem. Transfere o consumidor. Evidente. E o consumidor é que paga das menores coisas. Ora, essas pessoas são as pessoas que mais precisam de uma estrutura de Estado que seja séria. Como nós não temos tradição de estrutura séria do Estado brasileiro, desde sempre, desde a colônia, desde o Império, desde a República oligárquica, que é a Primeira República, desde as repúblicas que proclamam democracias simplesmente formais, desde os dias contemporâneos de um sistema eleitoral que é absolutamente incompatível com uma realidade mais austera. Interromper o senhor, o senhor entrou num ponto que já leva a gente, normalmente essas, talvez até pelo seu trabalho, eu vou adiantar uma questão que eu venho tratar depois, o senhor, na pesquisa, parece do quarto ao 14º sorteio, foram 600 municípios e apenas 7 deles, parece que os erros eram formais, quer dizer, haviam desvios e no caso, a controladoria tomou medidas efetivas nesse sentido. Agora, o senhor está com essa percepção, mas ao mesmo tempo há uma certa contradição. O Marcos está dizendo que não acredita nessa visão. Eu queria ver a opinião dele em confronto com essa questão. Está arraigado. Agora, você acha que por que não é uma questão histórica? Por que você contestou no primeiro bloco isso? Quer dizer, para mim é uma questão histórica no sentido de que ela encontra em determinados momentos as condições para que ela possa se realizar. Ela não é alguma coisa inerente à sociedade ou inerente às pessoas, né? Porque muitas vezes há uma tentativa de explicação nesse sentido, de você pensar a corrupção como se fosse alguma coisa essencial, né? Fizesse parte da essencialidade do brasileiro. Aí, nesse sentido, nós estamos perdidos. O ministro não teria sentido todas as atividades, a função que ele estaria desempenhando. Creio que todo o empenho
né, da controladoria, atualmente de várias outras organizações que existem, partem do pressuposto de que nós estamos diante de relações que podem ser transformadas, né, de práticas que podem ser mudadas. Então, nós estamos assumindo que nós estamos diante de uma questão, de um problema que é favorecido, né, em função de certas estruturas sociais. Então, você estava mencionando a questão da pesquisa que foi feita pela Controladoria, que identificou uma série de problemas nos municípios. Quer dizer, o que acontece nos municípios, né, que cria as condições para que, né, parcela dos recursos sejam aplicados ou não sejam aplicados da forma como foram previamente estabelecidos. Quer dizer, então, nós vamos ver que tem acordos muitas vezes com parlamentares, tem empreiteiros, tem financiamento de campanha, tem emissão de notas frias, enfim, são problemas que podem ser identificados. E isso, me parece, se afasta tremendamente de qualquer justificativa em termos de um passado. Né? Quer dizer, estamos diante de um problema que tem suas raízes... Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que é uma estrutura jurídica de controle prévio da corrupção que é comum no Brasil e que produz uma falta de legitimidade, né, ou uma legitimidade de burlar essas normas que são prescritivas do uso do dinheiro público, por exemplo. Porque existem duas formas de você pensar isso. Quer dizer, uma forma é você, através de uma estrutura muito rígida, fiscalista, você dizer tudo o que não pode ser feito. Isso não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode nada. E o administrador público, então, para realizar eficazmente o seu trabalho, ele é obrigado a, vamos dizer, arranjar subterfúgios, vamos dizer assim, para... Jeitinho. O famoso jeitinho. Brasileiro. Mas aí com relação às regras da burocracia estatal, que eu estou me referindo. Outra forma que você tem de controlar o uso dos recursos públicos é você dar ao administrador responsabilidade para ele optar. E ele, então, tem que tomar certas decisões, às quais ele terá que prestar contas, não só ao serviço público, como à sociedade. E que isso, em inglês, tem uma palavra que é intraduzível, chama-se accountability. Né? Quer dizer, o sujeito tem discretion, quer dizer, ele tem a possibilidade de escolher, né, como se faz no mercado, entre várias ações que ele vai ter, e depois ele tem que justificar porque que escolheu essa e não essa. Então, você faz o controle a posteriori e não a priori. E esse tipo de controle a priori legitima o subterfúgio. E o subterfúgio tanto pode ir, vamos dizer assim, para o bem, como pode ir para o mal. E une os que usam o subterfúgio no mesmo saco. Quer dizer, parece que todo mundo está usando subterfúgio, então todo mundo pode ser acusado de corrupção. O que acontece? É que ninguém é punido efetivamente, porque todo mundo está fazendo uso desses subterfúgios que são considerados fundamentais para poder a máquina pública funcionar. Então, por exemplo, para dar um exemplo bem claro e simples, é o seguinte: você tem duas formas de financiar a pesquisa. Vamos falar da nossa casa. Uma forma é você fazer um orçamento, mandar ele para o CNPq, para a CAPES, etc., e dizer, olha, tem que gastar nisso aqui, se o senhor tem que gastar tanto nisso, tanto naquilo outro, tanto naquilo outro. Aí, de repente, a minha pesquisa mudou um pouco e eu não posso, aquilo ali fica impossível. Ou eu uso um subterfúgio para botar a pesquisa para funcionar, ou eu devolvo o dinheiro porque eu não pude, né, fazer. A outra forma é você fazer, por exemplo, como tem, modernamente está se usando grants. Né? A instituição me dá um dinheiro e diz, bom, agora você vai fazer pesquisa, depois você presta conta para mim. Quer dizer, eu vou usar aquilo da melhor maneira possível, vou apresentar um produto e aí presto contas daquilo que eu fiz. Quer dizer, está me controlando a posteriori, né? E não a priori. Eu acho que esse vício do controle a priori, que é um vício da burocracia colonial, porque ela estava lá na metrópole e nós estávamos aqui, ela queria, teoricamente, controlar tudo, ele, de certa maneira, permanece, do ponto de vista histórico, nas nossas estruturas burocrático-estatais. E permite, inclusive, aquilo que o professor Michel Miss vem chamando de mercadoria política. Você fala nele, está doido aqui para falar. Exatamente, na mesma linha da argumentação do Kant, porque isso faz com que o Estado se distancie da sociedade. A sociedade passa a ver o Estado como se o Estado fosse a metrópole
e a sociedade fosse a colônia. Então, o que a colônia, na sua relação com a metrópole, tenta fazer? Burlar a metrópole, o santo de pau oco, ou então mamar nas tetas da metrópole. Essa relação disfuncional da sociedade com o Estado acaba por fazer passar para a moralidade pública uma complexa situação através da qual normas podem ser entendidas como ilegítimas e, portanto, não seguidas. Regras podem ser entendidas como defeituosas e leis podem não pegar. E quanto mais as leis não pegam, mais a tendência do Estado é legislar progressivamente para tentar fazer controlar ainda mais aquilo que não pega. E quanto mais o Estado legisla, maior é a área de desvios possíveis que essa legislação crescente vai criando. E isto é o que nós chamamos, né, de círculo vicioso. É preciso romper com esse círculo vicioso. Eu acho que a direção de rompimento, uma delas, é exatamente a responsabilização, né, da pessoa que tem a autoridade para o esse círculo vicioso é que é o grande esforço de nós interrompermos. E interrompermos por uma incorporação da sociedade, aproximar a sociedade do Estado democrático e fazer com que a posição não seja uma posição simplesmente repressiva. Então aqui as leis, e vou punir ou não vou punir, não pune nada. Exatamente. Por que não pune nada? Porque é uma estrutura social patrimonialista, dependente de vícios políticos absolutamente perversos, de modo que quem está dentro de um determinado conjunto de forças políticas está ali absolutamente protegido. Exato. E a administração pública, ela não tem uma gestão que faça a verificação da eficácia, das responsabilidades e da eficácia da aplicação do dinheiro público. Então, que num determinado instante todo mundo se sente autorizado a tomar o dinheiro da viúva. E o que é o dinheiro da viúva? O dinheiro da viúva é o dinheiro que deveria estar indo para as condições de transformação de uma vida tão injusta e tão cruel em relação às grandes maiorias da população. Então, um caminho, por exemplo, hoje o que nós adotamos é pela primeira vez que estamos fazendo isso, com a controladoria, é trazer a sociedade para isto. Não é? A primeira das coisas, não é, que nós imaginamos foi estabelecer o princípio de que a própria fiscalização, que é a coisa rotineira, a fiscalização, que ela fosse aleatória. Como fazer a fiscalização aleatória dos dinheiros públicos? Nós então bolamos a ideia de, na própria loteria da Caixa Econômica, onde tem a lotaria da Sena, você põe lá os 5.560 municípios, que não são os municípios, porque nós não temos competência para fiscalizar as receitas municipais. Nós temos competência para fiscalizar os recursos federais, o dinheiro federal que vai para os municípios. E é muita coisa. 92 bilhões, parece, em 2004. 92 bilhões em 2004, deverá ser mais em 2005 e tem crescido, né, para estados e municípios. E todos os recursos da estrutura federal, mesmo, da aplicação direta, com uma responsabilização da sociedade. Em que instante a sociedade entra nisto? Ela entra exatamente no momento em que ela se organiza a partir dos seus centros de clubes, de comunidades, né, da sociedade civil organizada, dos sindicatos, das associações, etc., para participar ativamente da fiscalização. Eu vou querer aprofundar essa questão da participação, mas depois de mais um intervalo rapidinho. Nós fomos para o intervalo com o ministro Valdir Pires relatando a participação popular como única solução, ou pelo menos como a melhor das soluções,
para o combate à corrupção. E o exemplo básico que dava o ministro, reiterando aqui no intervalo, era que muita gente já começa a ir lá na internet e começar a procurar e descobrir na sua cidadezinha quem está ganhando Fome Zero, quem está ganhando recursos. Isso tudo hoje está disponibilizado pela internet. Nós vamos aproveitar aqui para deixar o endereço eletrônico, portaldatransparencia.gov.br, que está aí na telinha. Vocês podem entrar lá e, sem grande dificuldade, descobrir o nome do vizinho se ele estiver ganhando recursos. Marcos, você acha que isso ajuda a resolver? Você acredita nessa modificação por aí? Bom, acho que esse é um passo importante, fundamental, né, que assegura à sociedade o acesso a informações que até então eram desconhecidas. Eu mesmo tive experiências no sentido de tentar fazer consultas e trabalhar com dados do CIAF e outros dados do governo, e tive dificuldades, e agora a gente consegue identificar com uma maior facilidade as informações que a gente está buscando do ponto de vista do interesse da pesquisa. Agora, a gente lendo a literatura internacional, e aí eu vou deixar o ministro depois comentar o assunto, há pesquisas que foram feitas a respeito dessas iniciativas voltadas para assegurar a divulgação de informações a respeito dos gastos do governo, da aplicação de recursos governamentais, etc., que, no entanto, tem apontado para pouca repercussão que essas informações, quando disponibilizadas, têm do ponto de vista da transformação do comportamento das práticas corruptas e corruptoras. Que é um pouco aquela questão, em que medida essas informações, de fato, provocam mudanças no comportamento corrupto ou corruptor. Mas uma coisa fundamental que nós estamos vendo aqui, o ministro estava chamando a atenção, é que um desses efeitos tem sido, o ministro vai poder desenvolver isso mais, tem sido no sentido de assegurar que certos setores das sociedades, parcelas da população, possam, de fato, tomar iniciativas, ou se dirigindo à própria controladoria, ou se dirigindo a outros setores governamentais, no sentido de cobrar a aplicação daqueles recursos. Eu acho que esse nesse sentido, uma medida importante, mas eu acho que a gente tem que estar atento para o alcance que isso tem. Eu acho que isso não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. Mas você acha que é pouco eficiente ainda isso? Eu não tenho dados para dizer a respeito da pouca eficiência ou não. Eu acho que é cedo ainda, mas algumas experiências internacionais têm mostrado que é uma correlação. Já que você levantou essa questão para o ministro, deixa eu recorrer aqui às minhas anotaçõezinhas a respeito daquela pesquisa da controladoria que falava dos 600 municípios. Eu peguei aqueles dados. O que falava o Roberto Kant a partir de problemas, de adaptar, os problemas administrativos são 134 municípios, porém 459 em 600 é um número muito expressivo, são problemas graves. São. Quer dizer, isso independente de partido político, né, ministro? Sim, evidente. Mas isso não é uma pesquisa, isso é uma constatação. Quer dizer, essa é que é a novidade. Nós fazemos o sorteio para escolher. Nós não temos ainda, digamos, os números adequados, não é a eficiência necessária, porque não temos gente. Desmontou-se o aparelho de Estado. A controladoria, com outro nome, ela teve no passado um setor que se chamava a Secretaria do Controle, que era vinculada até ao Ministério da Fazenda, cujo quadro é de 5.000 auditores. Esta Secretaria do Controle é que veio para a Controladoria, tinha vindo anteriormente para a Corregedoria, era Corregedoria no governo passado, não é? Na conversa com o presidente Lula, que dissemos, olha, essa história de Corregedoria, a Corregedoria deve estar dentro de uma Controladoria, como também a ouvidoria deve estar dentro de uma Controladoria, para termos a Controladoria, o sistema de corregedorias e o sistema de ouvidoria, buscando uma eficiência geral na comunicação com a sociedade, dos serviços públicos, dos resultados das políticas públicas, dessa interação. Não é? Mas, ministro, eu gostaria de saber o seguinte, se há meios de se verificar a diferença entre inconformidades sem dolo
administrativas, sim. daquelas que têm dolo. Sim. E entre as que têm dolo, que foram feitas intencionalmente, entre aquelas que foram feitas intencionalmente para produzir eficiência administrativa, daquelas que foram feitas intencionalmente para apropriação privada de recursos públicos. Porque se nós não conseguirmos distinguir essas coisas, há muitos casos de pessoas sérias que foram acusadas de corruptas. Evidente, sem dúvida. Mas porque, digamos assim, o processo é um processo assentado na ideia de que nós façamos, inclusive, o trabalho sem nenhum tipo de qualificação do que é que se passou. Nós fazemos um esforço muito grande, até para consolidar o respeito à Contradoria, digamos assim, o apreço da coletividade. Na realidade, nós, quando fazemos o sorteio, nós identificamos quais são os municípios. Isso no caso em que vamos fazer esse tipo, porque estamos fazendo o outro também, em todos os serviços federais. Nós já fizemos, de 2003 e 2004, fizemos 7.500 auditorias federais. E estamos pondo isso para a publicidade, porque a publicidade é o básico, é que a população tenha acesso e que nós organizemos, e aí estou inteiramente de acordo com as observações do Marcos, é preciso que haja uma ajuda cultural, que a gente tenha possibilidade de ter a mídia ajudando a isto, para formar um conceito de participação da defesa dos interesses dessas populações todas, não é? Nós hoje temos, como eu estava dizendo, uma média de 60 municípios mês. É preciso que cheguemos a 100 municípios mês, e todos os meses, para que nós tenhamos 1.200 municípios. Não são os municípios, são as áreas municipais, porque o que se examina lá são todos os recursos federais que foram aplicados naquela área municipal, pelas autoridades municipais, pelas autoridades estaduais e pelas autoridades federais. Quando nós fazemos o sorteio, se nós chegarmos a 100, nós teremos 1.200 no ano, com 5.560 áreas municipais, nós teremos uma amostragem permanente superior a 20%, que é uma amostragem que é altamente dissuasiva da corrupção. O Cândido estava querendo fazer uma intervenção? Porque eu estava querendo voltar àquela minha questão, que é essa questão da possibilidade da autonomia, né, do agente público, do uso dos recursos. E, em seguida, né, sobre a responsabilização desse agente, quer dizer, porque há também uma percepção no Brasil, não só de que a corrupção é algo, vamos dizer, inevitável e inerente à sociedade, etc., mas também que a impunidade, né, é graça. Né? E essa noção de impunidade, quer dizer, ela, de certa maneira, alimenta ou retroalimenta vamos dizer assim, essa flexibilidade ética, para ser assim, né, sofisticado, né, que faz com que esses atos, no fundo, não sejam moralmente indigitados, né, e que as pessoas, embora corruptas, embora conhecidamente corruptas, possam circular, né, livremente na sociedade e no espaço público da sociedade, como se nada tivessem feito. O ministro nos chamou a atenção de que isso é um crime. Isso quer dizer, e aí então teríamos que pensar como o sistema de justiça criminal lida com esse tipo de crime. Certo. E os meus trabalhos, né, quer dizer, têm mostrado que o sistema de justiça criminal brasileiro está profundamente investido de um caráter dessa culpabilização a priori, né, e não da responsabilização a posteriori. Quer dizer, nós somos muito inquisitoriais nesse sentido. E, nesse sentido também, temos um sistema que obriga, né, a polícia, obriga o Ministério Público, obriga todos os agentes públicos a denunciar, né, a investigar, a abrir inquéritos sempre que tem em vista algum ato criminoso que eles identificam como criminoso. E exatamente essa falta de opção que a polícia, o Ministério Público tem, implica em que eles também
são culpabilizados. Quer dizer, eles também ou culpabilizam ou são culpabilizados por não culpabilizar. Então, esse círculo que o ministro estava se referindo, quer dizer, que precisa ser rompido, ele não pode ser rompido apenas, é isso que eu estou, na minha opinião, quer dizer, não é só com a sociedade. Quer dizer, também é necessário que as estruturas do Estado sejam repensadas e rediscutidas, o nosso processo penal, os nossos processos administrativos, as nossas atuações, para que essa ideia da responsabilidade e da moralidade pública, ela possa ser incorporada efetivamente aos atos dos agentes públicos. Isso implica descentralização de poder. Exatamente. O Marcos está querendo dar ali um palpite rapidinho, Marcos, antes do próximo intervalo. Não, porque nós estamos discutindo a questão da participação da população no controle da corrupção. Eu acho que uma pergunta que a gente tem que se fazer e ter o cuidado é o seguinte: a sociedade tem uma concepção clara a respeito da questão da corrupção? Isso. Porque nós estamos supondo que as pessoas saibam o que é a corrupção. Então, eu acho que é preciso exatamente ter uma das iniciativas, programas, por exemplo, tendo escola primeiro grau, escola do segundo grau, que assegure uma discussão com os alunos a respeito do que é isso. Quer dizer, o que é a corrupção? Porque a gente está supondo que as pessoas saibam o que é corrupção e o que não é corrupção. E a pesquisa que você fez menção no início confunde uma série de fenômenos diferentes, desde crimes de roubo, não sei o quê, com a questão da corrupção. E não é a mesma coisa. Então, acho que se a gente quiser encarar de fato, seriamente, a questão da corrupção, talvez na cultura. Temos que exato, mas a cultura é alguma coisa que as pessoas transformam também. Então, educação, informação é um instrumento fundamental. Bem, vamos para mais um intervalo, vamos voltar para o nosso último bloco. Até já. Chegamos ao último bloco do nosso programa, que hoje discute corrupção com o ministro Valdir Pires, com Roberto Cante, Michel Missi e Marcos Bezerra. Como sempre, a gente fica achando que o tempo é pouco. Espero que vocês também estejam achando isso, não estejam cansados da gente. Mas para evitar que você fique com alguma carência de informação, nós adotamos o princípio de pedir aos nossos convidados que nos deem indicações de livros, de sites, de consulta que você vai poder encontrar na nossa página na internet, no www.tomeciencia.com.br. E se você quiser também fazer alguma observação sobre o programa ou sugerir novos temas para debate, use o nosso e-mail ideias@tomeciencia.com.br. Bem, Miss, nós acabamos no último bloco, o Marcos falava da educação, da necessidade de uma mudança. E, recentemente, o país é assolado aí por essas questões que envolveram o PT, que era uma marca de esperança. E aí, o negócio de dinheiro, tem caixa 2. Isso não cria também uma desesperança? Então não tem jeito mesmo, que nem aquela pesquisa dos jovens, não tem solução? Isso não é uma coisa que pesa contra? Não, acho que há muito exagero em torno de tudo isso. Quer dizer, eu acho que, evidentemente, existem vários casos de corrupção já detectados e outros que podem ser detectados, mas isso não atinge um partido político como um todo, isso não atinge um governo como um todo. É preciso que se tenha clareza quanto a separar joio de trigo. Eu acho que o é fundamental nessa discussão que nós estamos fazendo aqui é entender que a corrupção é apenas uma forma de troca. Existem outras formas de trocas ilegais. A corrupção é uma delas. O princípio do mercado, da troca, deixado a si mesmo, sem nenhuma barreira moral, sem que o Estado o regule, sem que se criem mecanismos sociais através dos quais essa troca possa ser efetivamente de interesse da sociedade, ele é um princípio desordenador, ele não é um princípio ordenador da sociedade. Por isso mesmo é que no capitalismo moderno, o mercado é regulado pelo Estado e no próprio desenvolvimento do capitalismo foram construídas, a partir das religiões, barreiras morais para essas trocas. Onde essas barreiras morais, ou essa educação moral, ou esse sentimento moral, é de algum modo flexibilizado, aonde a incriminação de uma troca
é relativizada moralmente, como aconteceu, por exemplo, no jogo do bicho, que uma metade da população jogava, como é que você criminaliza uma coisa que a metade da população joga? Como na lei seca nos Estados Unidos. Quer dizer, isso desmoraliza o próprio processo de criminalização, né? Facilitando flexibilizações entre autoridades públicas e aqueles que participam desses mercados ilegais. Nós temos no Brasil atualmente um problema desse tipo. Roberto Kant lembrou aí o modo como eu tenho tratado disso com o conceito de mercadorias políticas. Mercadorias políticas são essa variedade de trocas ilegais que vão desde o clientelismo político até a extorsão mediante sequestro. São trocas compulsórias ou livres, mas que de algum modo envolvem relações de poder, de força e até mesmo de violência. De modo que a questão da corrupção participa de uma questão mais ampla que tem a ver com a discussão que nós estamos fazendo aqui, da relação entre sociedade e Estado, do modo através do qual o Estado efetivamente é capaz ou não de regular o mercado e assim por diante. Bem, o Kant, você que falou, e nós estamos no final, tendo que ser um pouco rápido, da questão de punir ou não, a punição como exemplo. Uma vez tivemos aqui o Hélio Luiz, que era secretário de Segurança, né, e um policial, e dizia, poxa, esse problema jamais se solucionará enquanto uma família rica não achar plenamente normal subornar o guarda para livrar o filho de uma tentativa, né, de prisão por drogas, etc. Ou seja, é possível se punir, principalmente um corruptor, e isso, a seu ver, é a solução para melhorar essa situação? Bom, eu tentei dizer aqui, rapidamente, que há sistemas, né, jurídico-políticos que funcionam para internalizar as regras e para dizer, como disse o Michel, que as regras são boas para todos e que, portanto, obedecer às regras tem um sinal positivo, e eu devo obedecer às regras porque elas resultam de uma discussão de interesses distintos, e os interesses são válidos, e os interesses existem, e há sistemas jurídico-políticos que dizem que não há interesses, não é isso? Que a sociedade já está arrumada e que o Estado, ou seja, quem arruma a sociedade, está distante da sociedade, não pertence à sociedade, e que, portanto, eu não internalizo as regras, porque elas são feitas por outrem. E porque elas são feitas por outrem, eu não lhes devo respeito. Então, o que eu internalizo? A hierarquia. Eu internalizo quem manda. Por isso, eu internalizo quem controla as regras, quem interpreta as regras. Essa divisão de Estado e sociedade. Exatamente, porque elas não são minhas. Enquanto nós não compreendermos que a sociedade contemporânea, a república, ela precisa desse sistema de internalização de regras e precisa desse sistema de socialização, no sentido de responsabilizar e não de culpabilizar, mas de responsabilizar pessoas que têm opções e não de culpabilizar pessoas que não têm opções, que são obrigadas a fazer ou não fazer, nós não vamos avançar nesse combate a essa discussão. Bem, aí, pois não, Marcos, eu já ia te perguntar, você vai direto. Vou já aproveitar então, porque você está trazendo para a discussão um pouco os fatos mais contemporâneos, e o Kant, eu acho que mencionou muito bem a seguinte questão: os corruptores. Onde estão os corruptores? Né? Quer dizer, eu lembro que o senador Pedro Simon, desde o final da CPI dos orçamentos, batalhava pela criação de uma CPI dos corruptores, e ela não saiu. Né? Quer dizer, então, a responsabilização é quase sempre dos agentes do Estado, mas não há corrupção sem corruptor. Né? E faz-se necessário, né, que, por exemplo, de todo esse movimento que está acontecendo agora, né, as pessoas consigam avançar até os corruptores, né, e que nós consigamos, né, e por isso eu também sou, de certo modo, otimista em relação às coisas que estão se passando atualmente, porque através dessa CPI, através dessas investigações que estão sendo feitas também paralelamente por várias instâncias governamentais, nós temos informações a respeito da questão do funcionamento do Estado e da relação do Estado com certos setores da sociedade. E é preciso aprender um pouco, né, as lições que estão aparecendo agora. Eu acho que uma das coisas que estão
inclusive aparecendo de modo muito forte, que eu acho que não apareceram em outros momentos de investigação, é o lugar, por exemplo, que tem a questão dos cargos públicos no jogo político. A importância da ocupação dos cargos públicos, como isso está presente na questão da organização da democracia na sociedade brasileira. E aí, se a democracia sem dúvida nenhuma, não tenho a mínima dúvida, um dos instrumentos fundamentais da questão da corrupção, a gente tem que ver um outro lado também, que o modo como ela está sendo exercida na sociedade brasileira, ela tem criado também condições para o aparecimento de certas práticas corruptoras. Basta a gente ver a questão do financiamento das campanhas eleitorais, que é o cerne da democracia, é a questão da eleição, mas a eleição tem sido um problema na sociedade brasileira. A questão, obviamente, de preenchimento dos cargos públicos faz parte da substituição dos agentes estatais, no entanto, isso tem sido utilizado como uma forma de assegurar que aquelas posições, por exemplo, sejam formas de financiamento, etc., dos partidos políticos. Então, acho que a gente está aprendendo isso e é importante que essa coisa seja incorporada não só pela sociedade, mas também pelos agentes públicos, que têm responsabilidade na questão da organização da sociedade brasileira. Bem, nós já estamos chegando ao final, eu vou pedir ao ministro, com base, antes de deixar de dar uma informação que acabamos não dando aqui, que nesse processo da controladoria, que faz essa verificação dos municípios, todos esses resultados são devidamente publicados, encaminhados ao Ministério Público, ou seja, dessa vez, ministro, não dá para botar na gaveta por influência de nenhum político, as pessoas realmente pagarão no sentido jurídico pelos desvios que venham a fazer, não é isso? Sem dúvida. Agora, eu peço finalizar, ministro, uns 2 a 3 minutinhos suas palavras sobre a esperança de acabar com... Não, veja bem, o que eu imagino é isso, eu estou inteiramente de acordo com todas essas reflexões. Na realidade, a essa problemática toda no Estado e na sociedade, não é? A rigor, os negócios não têm nenhuma responsabilidade com o bem geral da população, mas o Estado democrático tem. Esse é o desafio. É um Estado democrático que diz que existe para que se tenha a dignidade da pessoa humana respeitada, a cidadania, não é? A construção de uma sociedade decente, de uma sociedade livre, solidária. É isso que é essencial, que não fique só nas letras declaratórias, ou que não sejam simplesmente o entendimento de que democracia é um problema de eleger o presidente da República, o prefeito, o vereador, o senador, o governador, não é nada disto, não é? Consequentemente, que nós tenhamos procedimentos, que sejam os procedimentos que cada cidadão se sinta muito ele próprio na defesa dos seus próprios interesses. Porque a corrupção é muito isso, pegar o dinheiro público. O que é o dinheiro público? O dinheiro público é de cada cidadão. Então o Estado abocanhou esse dinheiro e transfere para algumas bolsas de alguns malandros, políticos ou não, não é? Não pode ser. Então, neste particular, é que eu creio que é uma mobilização que nós devemos ter como uma ética da democracia, uma ética do Estado democrático, não é? Num instante dificílimo da civilização contemporânea, em que você retirou ética, por exemplo, da ciência, retirou ética da técnica, você faz técnica sem ética, faz ciência sem ética, faz política sem ética, porque estamos aí organizando uma sociedade que é um sofrimento gigantesco de parcelas enormes da população. Esse é um grande desafio que tem que nos mobilizar para que vençamos a corrupção, não acabar, porque, como eu dizia há pouco, não se acaba crime, mas combate-se permanentemente e se organiza uma sociedade em que se possa viver com certa paz, e com certa dignidade. Eu creio que esse é o desafio. Portanto, não há por que ser pessimista. Tem que lutar. Tudo isso existiu sempre. Eu, na minha vida pública de tantos anos, assisti essas coisas se repetirem sucessivamente. Mas nós temos que cada vez mais aperfeiçoar nossos mecanismos institucionais e de convivência para tornar a vida possível de ser vivida com um pouco de alegria. É isso que o povo quer. Muito bem. E com a alegria que eu agradeço a presença dos nossos convidados, do ministro Valdir Pires, da Controladoria Geral da União, do Michel Miss, que é lá da UFRJ, com o Roberto Cante, que é da UF, e também o Marcos Bezerra, da Antropologia Social lá da UF.
E a vocês, uma mensagem final no âmbito e na linha de que o ministro Valdir Pires aqui deixou. Participe mais. Esse talvez seja um bom caminho para a gente não ficar achando que a corrupção seja inevitável, porque senão corremos o risco de apodrecer. Até a próxima semana. Olá, esta semana nós vamos debater um assunto para o qual cada cabeça tem uma tática considerada mais eficaz. É um tema tão discutido hoje pelos brasileiros quanto o futebol, mas um jogo bem mais difícil de vencer, o da violência. Confira o placar do IBGE. A taxa nacional de homicídios cresceu 130% entre 1980 e 2000, passando de 11,7 para 27 homicídios por cada 100 mil habitantes. E não foi só essa a taxa que aumentou em ritmo alucinante. Muitas vezes autoridades estaduais e federais fazem gol contra. No Rio, por exemplo, a polícia mata 3,2 pessoas por dia. Em São Paulo, 2,37. A estratégia da brutalidade, que faz vítimas por todo o país, precisa ser combatida. No Tome Ciência desta semana, você vai poder conhecer o pensamento de cientistas que se dedicam a estudar profundamente o assunto. Violência lato sensu é o tema do programa desta semana. Os técnicos, já acadêmicos, já estão aqui conosco em campo. Conheço o nosso time. A antropóloga Alba Zaluar, professora do Instituto de Medicina Social e coordenadora do Núcleo de Pesquisas da Violência, o NUPEV, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Michel Misse, professor do Departamento de Sociologia e coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade Federal do Rio de Janeiro. César Caldeira, doutor em Direito e professor da Escola de Ciências Jurídicas Unirio e da Faculdade de Direito da Universidade Cândido Mendes. E Michel Reichenheimer, não sei se eu falei certo, doutor em Epidemiologia e Saúde Pública, professor do Instituto de Medicina Social da UERJ e pesquisador do Programa de Investigação em Epidemiologia e Violência Familiar, lá do NUPEV. Bem, diz uma regra do jornalismo que a gente não deve trazer as questões para o nível pessoal. Não vou falar de violência comigo não se preocupem. Mas sempre uma visão pessoal não deve ser a mais correta, mas eu sou de um tempo que tudo, como a gente dizia, afunilava. Então, discutir violência, dizer, é fruto da pobreza, é fruto da questão social, a questão é política. Professor Alba, é assim que a ciência encara em suas pesquisas ainda o assunto ou a diversidade já está garantida nos estudos? A diversidade sempre esteve presente nos estudos. Há os que ainda afirmam que é a pobreza que explica tudo, mas há outros que optaram por um modelo da complexidade, né? Modelo da interação em que vários elementos têm que se combinar de uma certa maneira para provocar esses fenômenos todos que nós estamos assistindo com muito sofrimento, né? Porque, na verdade, é um jogo em que todos nós estamos perdendo. E a gente precisa virar esse jogo para um jogo que todos vão ganhar. Essa que é a dificuldade.
Michel, Mice no caso, porque temos dois Michels aqui, eu te perguntaria, daria para você fazer um quadro do que seria hoje, do ponto de vista acadêmico, a preocupação com a questão da violência? Quer dizer, que ramos de estudos são mais consagrados? Como é que a gente pode situar essa questão? Há muitas áreas envolvidas com a questão. Na nossa área, na área de ciências sociais, os estudos se concentram principalmente em antropologia e sociologia. Mas há economistas tratando da questão, há cientistas políticos também, e até mesmo o pessoal da área de epidemiologia, por exemplo, que vem já investindo nesse tema. Eu perguntaria até para o outro Michel, aproveitando a dica do Michel Miss. Falei seu nome certo para essa conversa? Falei, né? Deu para quebrar o galho. Por que considerar a violência uma epidemia? Nós até estávamos conversando antes, né? Eu diria que isso é uma metáfora, até um certo marketing, no bom sentido, né? Para chamar a atenção, porque é um problema epidêmico e já se torna endêmico, porque a gente já está em patamares, né, muito altos já há algum tempo, que caracterizaria uma endemia. Quer dizer, não é um pico, né, apesar de, né, em certos locais do Brasil a coisa já está aumentando. Então, eu diria que é por aí. É uma triste metáfora. É uma triste metáfora, mas na medida que o setor saúde entra, né, como um interlocutor disso aí, eu acho que é por isso que, principalmente na Fiocruz e também lá no IMS, no Instituto de Medicina Social, a gente tem tentado dar esse rótulo de epidemia para a violência. Bem, e temos um aspecto óbvio, né? Até porque o sistema judiciário tem um peso nessa questão. Está avançada a participação na área acadêmica de direito e no estudo, ou essa coisa ficou limitada à questão da penitenciária ou a outros estudos diferentes? Professor César. Na verdade, na área jurídica, estudos sobre penitenciária, ou mesmo mais restritamente, execução penal, são raríssimos. Na área jurídica, geralmente se estuda direito penal e direito processual penal. E o que seria a parte de estudos mais sociais ou ligados à área de ciências sociais, que é criminologia, também tem um papel extremamente limitado nas faculdades de direito, o que, na minha opinião, é um erro terrível. A que atribui-se esse erro? Em parte, é um problema de isolamento. A criminologia veio se desenvolvendo em grande parte na área das ciências sociais. Então, na verdade, é raro ter professores de direito que tenham formação em ciências sociais e que tratem criminologia por esse viés. Geralmente, quando estudam essa matéria, criminologia, tratam de forma assemelhada a direito penal. Então esse também é um problema. Esses estudos que nós vemos se desenvolvendo tão rapidamente no Brasil não encontraram ainda o espaço adequado nas faculdades de direito, o que é terrível, porque lá estão os operadores principais da área do controle penal. Eu vou voltar à questão da pobreza com a senhora agora, até por conta de uma memória que eu tenho, no sentido de ter sido talvez uma das primeiras pesquisadoras que cuidou de questões de favela, das relações sociais ali embutidas. Até que ponto a questão pobreza-violência pode ser associada? Olha, tem vários pontos em que essa associação ela está muito presente e essa é uma das preocupações que a gente tem que ter. Porque se nós formos considerar, por exemplo, os estudos feitos sobre o funcionamento do nosso sistema de justiça, nós vamos ver que essa associação ela está muito presente, demasiadamente presente. Por quê? Porque só vão presos, só vão para a prisão os pobres, né? Isto se explica pelo fato de que há uma vinculação entre a maneira pela qual as várias polícias concebem essa atividade criminosa, né, e o foco que é dado ao cuidado e à vigilância exercida sobre os pobres. Então, quando policiais vão fazer patrulhamento, vão fazer algum tipo de incursão,
cada vez mais comuns, aliás, nas favelas cariocas, eles vão com esta ideia de que lá estão os criminosos. Ora, nós sabemos que há juízes, né, políticos, empresários, fazendeiros. Crimes do colarinho branco. Sim, não, eu estou me referindo àqueles que estão envolvidos com as várias atividades do crime organizado. Ah, tá. Até o sentido de que a maconha e a cocaína não são plantadas em nenhum momento em favelas, né? Exatamente, nem as armas são produzidas aqui. Nós temos aqui os paióis das Forças Armadas. Não sei por que razão nunca foram levados para a capital. O Rio já deixou de ser capital, mas os paióis permaneceram aqui. Não é mesmo? Então nós temos uma série de circunstâncias que vão contribuindo para que haja essas explosões, né? essa guerra agora quase que permanente em várias favelas, né? No Rio de Janeiro, e que fazem com que todos pensem que, na verdade, é a pobreza dos moradores da favela que explica a violência. Não é, porque se nós formos considerar o que faz os moradores da favela, eu tentei fazer um levantamento disso em Cidade de Deus, com um assistente de pesquisa que eu tinha lá, inclusive o Paulo Lins, que era meu assistente nessa época, e pelo levantamento feito, era apenas 1% dos moradores de Cidade de Deus envolvidos nas atividades do tráfico. No movimento, como eles chamam, né? No movimento, exatamente. A Fiocruz também fez um outro estudo, aí já considerando apenas jovens de uma certa faixa de idade, né? Se não me engano, de 14 a 20 e poucos anos, encontraram entre 17% e 20% também desses jovens envolvidos dentro das favelas do Rio de Janeiro. Bom, e os 80%? E os 99%? O que eles fazem? Eles trabalham muito, ou estudam, vão para a escola, ou ficam em casa aos cuidados de suas mães, avós, vizinhas, etc. São vários arranjos. Que normalmente são as maiores vítimas, pelo menos dos confrontos diretos, né? A questão da bala perdida quase sempre fere quem está ali do lado do confronto. Exatamente. Muitos deles dizem, estamos entre dois fogos, os fogos. O fogo dos traficantes e o fogo da polícia. Miss, já que ela usou a terminologia dos dois fogos, é difícil a essa altura saber o que é fogo amigo ou fogo inimigo, né? Eu sei que você defende em alguns encontros, em alguns seminários, a noção de que muitas vezes polícia e marginal estão muito interligados. Não é verdade? Você tem uma história social do banditismo no Rio de Janeiro, que atravessa diferentes épocas, diferentes padrões, há continuidades e há rupturas. De um modo geral, a corrupção que envolve agentes do Estado, não apenas policiais, mas os policiais são muito vulneráveis nesse aspecto, na medida em que eles têm um contato mais direto com a questão da criminalidade. Geralmente, os policiais e outros agentes do Estado estão muito vinculados, de um modo ou de outro, seja na repressão, seja a reprodução, de mercados ilícitos, de mercados que se encontram ou na contravenção ou mesmo no crime. O Rio de Janeiro atravessou diferentes etapas de mercados ilícitos, diferentes formas de mercados ilícitos predominaram em diferentes épocas. Você teve o jogo do bicho, por exemplo, atravessa várias épocas, vários padrões. Mas você teve os contrabandistas, você teve o lenocínio, a exploração de mulheres, você teve diferentes formas de achaque, de camelôs, de ambulantes, até que finalmente surgiu um mercado ilícito muito lucrativo, o mercado das drogas, o varejo das drogas, né, e que exatamente pela sua alta lucratividade tornou-se um mercado muito atraente para a corrupção. Vamos então fazer uma coisa. Já que a gente está definindo a existência desse mercado, a gente vai fazer um breve intervalo e vamos tentar começar a aprofundar essa questão logo depois. Começávamos a tipificar a violência.
Eu vou tentar deixar aberta a mesa essa questão. Quem gostaria de retomar aí nesse aspecto, né? Michel Miss colocava o promissor, no mau sentido, é claro, mercado das drogas como um dos fatores da violência. Claro que a miséria, a gente já sabe que é fator que ajuda. Existiam vários outros. Quem gostaria de pegar o peão na unha agora primeiro aí? Vamos definir. Eu gostaria Michel da Ponta, vamos lá. Eu queria tomar um rumo que é algo que raramente é trazido à discussão da violência, né? A violência, ela sempre passa, digamos, a partir dos 15 anos, quando os integrantes dos bandos já estão na rua, já estão, né? Então a criminalidade, e aí daí vai toda uma discussão. Eu queria trazer a discussão para o antes disso, que é claramente a minha praia, que é a violência familiar, né? E eu estava falando com a Alba antes, né, de ver isto, talvez isso também para os sociólogos, né, entrarem no meio dessa discussão, que é a família, ou o espaço íntimo e velado, onde a agressão e a violência se dá completamente sem limites, onde existe o nascedouro, a criação e a fermentação do instinto da violência para depois ser praticada e ser reproduzida e espalhada, né? E se a violência familiar aumentou ou não no Brasil, junto com os homicídios, isso eu não sei te dizer, né? Eu não sei dizer porque a gente não tem dados, são muito parcos os dados. E normalmente, apesar de existir agora um movimento de delegacia de mulheres, de toda uma tentativa de denúncia desse tipo de agressão, seja menor, seja mulher, que são as mais comuns, ainda é muito pouca procura, crianças, né? Menor no caso. Tá bom, menor, sim. É muito difícil. Pois não, professora. É que, na verdade, também no caso das famílias, você tem uma interação aí, né? Muitos estudos nos Estados Unidos têm mostrado como que a demoralização, a perda dos padrões morais que havia antes na família negra, dentro do próprio do gueto negro nos Estados Unidos, acaba por afetar, né, essas relações familiares e, em certa medida, explicam o aumento da violência dentro das famílias, né? O abandono, o descuido, porque a violência dentro da família não é simplesmente bater, surrar, não é só isso, é o descuido, né? É a falta de atenção, desleixo com a alimentação da criança, né? Com a afetividade da criança, com a conversa, o diálogo com a criança, etc., que tudo isso pode resultar em simplesmente o que eu observava muito nas minhas pesquisas é que algumas mães eram apontadas como, em parte, responsáveis pelo fato de que elas não cuidavam de seus filhos. Seus filhos viviam na rua e na rua aprendendo, evidentemente, a cultura, né, que proliferou na rua por causa da existência desse mercado extremamente lucrativo, mas ilegal, né, e, portanto, por causa disso, propenso a resolver todos os seus conflitos através da violência e também alvo da violência policial. Agora, já que falou no mercado, isso, eu ia passar até para o Miss exatamente por isso, porque uma vez eu vi uma palestra sua que você falava essa questão do mercado, a própria segurança que hoje é vendida, né? Que o Estado, caberia ao Estado dar e acaba sendo um outro mercado também, não é isso? Não é exatamente o Estado, mas sim agentes do Estado que acabam funcionando como oferecendo mercadorias políticas, oferecendo proteção, né? Que é a principal mercadoria política das máfias, né? Isso ocorre, isso ajuda a reprodução, né, dessa situação toda. Mas o que eu estava querendo dizer, um pouco na linha do que a Alba já estava adiantando, a Alba estava falando da questão do abandono, né, da questão, o Michel também falava da socialização primária na família. E complementando, quer dizer, eu acho que um outro fator da violência, e pode parecer tautológico, mas não é, é a própria violência. Quer dizer, se você tem uma experiência de violência na infância ou na juventude, ou se você, por exemplo, durante um período da adolescência, você derivou para algum tipo de atividade desviante, um comportamento não aceito, e recebeu uma reação muito exageradamente violenta para aquele seu desvio,
Isso também pode, de certa maneira, introduzir a violência num comportamento que seria apenas desviante, mas que não necessariamente incorporaria a violência no seu desenvolvimento. Eu digo isso porque há tráfico no mundo inteiro, há varejo de tráfico no mundo inteiro, e poucos são os lugares onde o varejo do tráfico apresenta sinais de violência tão acentuados como é o caso das grandes capitais brasileiras. Há um motivo específico atribuído? Isso eu perguntaria até ao César. Eu discordo. Já machucou? Então, vamos lá, deixa eu discordar. Não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos, na década de 60, o tráfico de heroína assumiu as mesmas características daqui. Extremamente violento. Isso fez disparar a taxa de homicídio entre os negros, né, porque o tráfico estava principalmente sendo feito nos guetos negros e latinos. E isso que provoca essa transformação do gueto negro, né, fazendo com que houvesse menos controle das organizações vicinais e das próprias famílias sobre a socialização dos jovens e das crianças, né. Nessa medida é que a gente pode dizer, na verdade, a gente não pode tomar a família isoladamente, né, do que acontece no bairro, do que acontece na economia, né, e assim como a gente não pode tratar a questão do tráfico sem considerar também o impacto que está tendo nas famílias, nas organizações vicinais, etc. De um modo geral, o que se pode dizer é que naqueles bairros, naquelas favelas onde há ainda organizações vicinais, né, onde as famílias se ajudam mutuamente para resolver um problema seríssimo, que é a falta de universalização da educação infantil no país, né, e a baixa qualidade de algumas escolas, né. Então, quando não há esse tipo de organização, então nós temos um descontrole muito grande. Eu daria o exemplo, por exemplo, da favela da Mangueira, em que a organização da escola de samba consegue, de alguma maneira, pelo menos conter, né, essa escalada. Por outro tipo de mobilização. Por outro tipo de mobilização, exatamente. Eu só não gostaria de perder essa questão da repressão que o Nisso levantou, que era a pergunta que eu ia fazer para o César. Disse que penitenciária é escola de fazer bandido. Tem solução para isso? É comprovado pela pesquisa? Qual é a saída? A prisão tem sido visto durante uma boa parte do século XX como um mal necessário. No Brasil, talvez nós tenhamos, a partir da Constituição de 1988, uma visão sobre a privação da liberdade e também a questão da segurança. Eu gostaria de voltar ao ponto anterior sobre a questão da segurança, tanto do ponto de vista da participação da sociedade como controle pelo Estado. Mas voltando à questão da privação da liberdade, em particular o encarceramento, tem sido visto como algo que deve ser diminuído. Então é muito notável na legislação, a partir de 1988, da Constituição, uma série de mudanças, como, por exemplo, os juizados especiais e depois toda uma visão de que os crimes que causam menos danos devem ser alvo de não devem ser alvo de penas privativas de liberdade. Por outro lado, existe toda uma tendência de se tornar certos crimes hediondos e com penas bastante elevadas. Então, nós vemos isso de forma dramática em relação à questão das drogas, que estava sendo mencionada antes. Por exemplo, hoje está em discussão um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e que está sendo discutido no Senado Federal, que adota a política de descarcerização do usuário de drogas. De fato, desde 2002, usuários já não são mais alvo de prisões. Porém, nós notamos na sociedade, e esse eu acho que é um ponto importante nessa discussão, em particular com cientistas sociais, na sociedade não existe ainda uma visão dominante sobre o que fazer com isso.
há uma discussão constante sobre o castigo, se também os usuários não devem ser castigados, e, em particular, se usa essa forma mais tradicional de castigo, que é o uso da prisão. Aí entra a questão da penitenciária. As penitenciárias não são certamente o lugar mais adequado para uma pessoa que é dependente química. Ela merece um tratamento que é sempre extremamente difícil de ser bem sucedido. Só para ter uma ideia, em álcool, que é onde se tem as melhores informações, de cada 100 dependentes de álcool, apenas 1% consegue realmente se recuperar. Em outras drogas, como cocaína, também é muito difícil. Então, é muito difícil para a sociedade ainda se dar como aceita a ideia de que o usuário não deve ser castigado. Então, nós temos aí uma série de problemas. O uso constante da prisão para certas matérias que a lei já superou, e também ainda um debate sobre o papel da sociedade no controle do comportamento transgressor. Bem, nós vamos tentar avançar no nosso debate depois de mais um pequeno intervalo. Até já. Pelo que a gente já discutiu agora, chegou a hora do inevitável. Falamos aqui na possibilidade de descriminalizar o usuário da droga, falamos aqui em punições, o que vem logo aquela questão da pena de morte. Qual é o papel, primeiro, que esse tipo de pena, de coisa mais bruta, estatisticamente possa comprovar a diminuição ou não? E qual seria o papel dessa discussão na sociedade? Realmente é boa discussão que a sociedade faça isso, ou apenas fica uma coisa na base do estigma, bandido bom, bandido morto, e frases feitas? Vocês acham que há uma discussão importante a se levar na sociedade nesses aspectos? Michel, lá da canto? Eu acho que a questão da punição, né, ela deve fazer parte e ser centro dessa discussão. Porque não só em relação a pegar o bandido e puni-lo, mas também, né, de novo, puxando a brasa para a minha sardinha, né, a questão da punição no domicílio, a punição no dia a dia, a punição à mulher que faz algo errado, a punição à criança. Só para dar uma ideia, né, o que pode levar a essa punição, né? Uma pesquisa que nós fizemos, pegando o setor de usuários do setor público do Rio de Janeiro, grávidas. 16,5% das grávidas têm um evento durante a gravidez de violência grave com o seu companheiro. 16,5%. Isso com todos os rigores científicos. O que isso significa? Né? Eu levanto. Idem, num outro estudo que fizemos, em torno de 10% das crianças, num recordatório, né, de 1 ano, receberam uma violência grave ou por parte do pai ou por parte da mãe. O que isso traz? Qual é o significado disso? Eu poderia deduzir, então, que vocês estão querendo dizer que a violência da pena, ou um rigor absoluto, é gerador de violência mais do que inibidor? Mas não é uma violência legal. E aí que está o ponto. Eu novamente retomo a questão. Que eu acho que a Alba complementou o que eu disse, acrescentou um ponto importante, que é a questão das organizações vicinais, mas não chegou exatamente a me contraditar, porque a questão fundamental, a meu ver, e não envolve apenas o tráfico, é que há muita violência no crime convencional também no Brasil. Quer dizer, você tem, normalmente em todos os países, o furto predomina abundantemente sobre o roubo. Né? E inúmeros crimes que se utilizam da violência aqui nas grandes cidades brasileiras poderiam ter se desenvolvido de outra maneira. Acho que, a meu ver, a grande questão é essa. Por que esse excesso? Esse emprego tão gratuito ou comum da violência para a execução de crimes?
Muitos são os fatores envolvidos, sem dúvida nenhuma, mas eu gostaria de enfatizar esse. No Brasil surgiu um negócio que depois se tornou conhecido no mundo inteiro, chamado Esquadrão da Morte. Veja bem, não é uma questão de pena de morte legal, não é uma questão... Eu acho que nós perdemos, César, a proporcionalidade das penas, aquela velha questão do Beccaria. Quer dizer, o bandido faz conta. E o bandido percebeu que não havia muita diferença de tratamento se ele caísse num Código Penal em furto ou se caísse em roubo. Entendeu? Quer dizer, a violência com que se tratou a questão criminal no Brasil, e em particular dentro das penitenciárias, né, e também a enorme quantidade de grupos de extermínio que se tornou comum, eu acho que isso não pode ser desligado da discussão desse incremento da violência criminal no Brasil. Sim, o Michel agora virou quase que um debate entre os Michels. Vamos lá. Não, só para exatamente pegar o gancho, porque um ato, digamos, de uma criança trivial pode desembocar facilmente, né, se em cada 100 crianças, 10 sofrem uma violência grave durante o ano, e grave mesmo, é espancamento violento. Né? A gente fica imaginando o que acontece, porque não existem atos tão graves perpetrados por essa criança que justifique que 10% dessas crianças sofram esse tipo de maltrato. Então, é um pouco por aí. Bem, professora, já vimos que a questão é bastante complexa, porque mais do que discutir, a gente não conseguiu aqui. Eu tentei fazer uma provocação, pena de morte, legalização, no que vocês insistem que há uma violência enraizada, que ultrapassa esses conceitos usuais que nós conseguimos ver do roubo, do assalto, do furto. Há uma violência na sociedade, realmente? Sempre houve. É aí que está, sempre houve. E o interessante é que na mesma família, as mesmas crianças que de alguma forma sofreram violências, algumas delas não se encaminham para carreiras criminosas e outras sim, né? Então fica sempre algo de um enigma que é muito complicado de ser resolvido simplesmente por alguns determinantes, né? Essa ideia da determinação, ela é muito difícil de ser utilizada num problema, uma questão tão complexa como essa da violência. Certamente o Michel tem toda a razão, a internalização dessa violência, que não tem sentido, né? E que é uma punição tão grave, que foge, digamos assim, à compreensão, né? A essa ligação entre eu fiz uma coisa errada, então eu fui punido. Isso também poderia ser levado para a relação entre muito dessas crianças e jovens com os policiais que estão lá presentes, com outros adultos que não são membros da família, que também muitas vezes se comportam de uma forma extremamente, mais do que impaciente, né, truculenta com essas crianças e jovens. Então tudo isso vai realmente incutindo nelas uma dissociação entre essa ação cometida e a punição merecida. Quando a gente vai para a lei, para a utilização do Código Penal, no sentido de criar essa associação em termos societais mais amplos, a gente vai encontrar o mesmo problema. Para você ter uma ideia, isso é um dado assim, que eu considero o mais grave do nosso sistema penal, né? Quando se considera a quantidade de homicídios, né, que acontecem todos os anos no Brasil, nas grandes metrópoles brasileiras, etc., o que nós verificamos é que mais de 90% deles não sofrem nenhuma punição. Às vezes, sequer o autor é apontado pela polícia. Muitos inquéritos nem se concluem. Não se concluem, ou são tão mal feitos que o judiciário tem que devolver os inquéritos, né? Não sofrem punição legal, né, Alba? Porque muitos deles morrem, são assassinados também. Sim, são assassinados. Pois é.
Então, aqui está havendo coisas assim do tipo, você tem os esquadrões da morte, mas você também tem grupos de extorsão que, na verdade, agem como grupos de extermínio também, você tem os traficantes que fazem a mesma coisa, que usam a pena de morte arbitrariamente, né, uma mera desconfiança, ou uma dívida de R$5, ou porque uma ex-namorada ousou namorar outra pessoa, ou uma mulher de uma favela foi namorar um homem de uma favela inimiga, tudo isso é razão para que se mate. E aí, chamando uma outra questão polêmica, vamos lá, César, você se anima essa. A questão, por exemplo, do desarmamento. Diminui a criminalidade realmente se nós partimos para um desarmamento forte? Porque, às vezes, coisas banais, como a professora está chamando a atenção, redundam em tragédias. É possível que com desarmamento nós possamos a ter uma estatística menos drástica? Se realmente as armas ilegais forem retiradas, é evidente, mas eu queria voltar um pouco a... E os paióis, né? Não esqueça os paióis. Os paióis que saíram do Rio de Janeiro. Os paióis assaltáveis, né? Pois é, ou tomem mais cuidados com o que acontece, né, com a defesa desses paióis, ou leve os paióis embora daqui. Agora, eu creio que tem um tema que está aflorando aqui nessa conversa, que é a questão dos instrumentos de pacificação. Nós estamos discutindo a questão da violência e já foi falado da socialização da pessoa como mecanismo de disciplinarização dessa criança, dessa pessoa, e nós temos o outro que é o Estado. Eu estava dizendo para a Alba no intervalo que na nossa Constituição nós temos a expectativa de que a segurança seja realizada tanto pelo Estado quanto pela sociedade. Só que aqui eu acho que é uma questão que merece alguma reflexão, é que nós estamos constatando aqui, desde o início do debate, a questão de uma sociabilidade violenta. Então, nós temos não só uma expectativa de usar o castigo com a privação da liberdade individual, tipicamente como uma pena severa, e para a maioria dos casos, como temos também, do ponto de vista de se alcançar a segurança, a utilização de instrumentos privados, sejam o guarda privado, seja a mineira, a polícia mineira, o grupo de proteção, e eu tenho um pior cenário possível, que é se a violência social que deveria ser combatida pela segurança pública, pelas polícias em particular, vier a entrar em colapso, se o cenário não vai ser de que as elites que tanto pedem mais polícia, com mais eficácia, não partam exatamente para criar milícias particulares que sejam não só defensivas, mas que sejam também agressivas. E esse é um pior cenário possível. Isso já está acontecendo em São Paulo. Vamos então fazer o seguinte, vamos tentar no próximo bloco ver, do ponto de vista das pesquisas, que soluções podem ser apontadas ou estão sendo apontadas no sentido de, não digo melhorar ou consertar, mas pelo menos desmistificar soluções mágicas. Até já. Soluções é o que todo mundo procura. Agora, entre elas, certamente não está do pavor absoluto que costuma reinar, especialmente aqui no Rio de Janeiro, onde pequenos acontecimentos às vezes ganham uma dimensão enorme. O MICE tem uma pesquisa sobre isso, né, MICE? Você acha que há um exagero na divulgação da imprensa em relação aos acontecimentos de violência? Eu acho que é um exagero da imprensa carioca. Eu acho que a imprensa carioca trata a questão criminal no Rio de Janeiro de uma forma muito mais exagerada do que a imprensa paulista, do que a imprensa de outros estados. Eu já conversei com isso, inclusive, com editores de jornal, e é muito comum entre os jornalistas também a mesma percepção. O fato é que isso assusta muito, isso reproduz de forma ampliada o medo da violência, que é real. As pessoas têm, efetivamente, razões para ter prudência e para ter medo até.
não é, de possíveis assaltos, de possíveis situações. Mas as estatísticas do Rio não confirmam isso? Quer dizer, há outros locais tão ou mais violentos e que não têm tanta fama? Sim, claro, são 10 cidades no interior de São Paulo mais violentas que o Rio de Janeiro. Diadema é uma das cidades mais violentas do Brasil. A taxa de homicídio lá, no ano de 2001, 2002, por aí, era de 149 homicídios por cada 100 mil habitantes. É uma taxa que supera várias cidades colombianas. No entanto, ninguém fala nisso. A situação de Diadema era tão grave que chegaram até a fechar os bares depois das 11 horas. Isso, é verdade, é para verdade. ver se diminuir a taxa de homicídio. Diminuíram. E conseguiram. Até houve uma queda. Por quê? Porque também há muitos homicídios que estão associados mais ao álcool do que às drogas ilícitas. Bem, e no campo das soluções, o que as pesquisas tendem a mostrar? Vamos ver se a gente pudesse apontar caminhos de solução, o que seriam os principais? Bom, nós estamos aqui discutindo um pouco, eu e Michel Misse, a respeito dos efeitos, né, que o tráfico de drogas teria ou não sobre o aumento da violência. Nos trabalhos que eu li, feitos na Europa, nos Estados Unidos, há uma série de autores que apontam para o fato de que essa falta de controle, né, no varejo das drogas elimina a possibilidade da manutenção do poder pelas estruturas de poder que eles chamam de sindicato do poder dentro das máfias, das famílias, etc. E isso provocou um enorme conflito, sempre provoca um grande conflito, né, com o resultado da guerra entre as gangues, que é uma tradição histórica nos Estados Unidos, mas que aumentaram muito mais, envolvendo gangues negras que não haviam antes. Elas começam justamente na década de 60, com o tráfico de drogas. Na Itália, no início da década de 80, 1.500 pessoas foram mortas por causa desse conflito entre os mafiosos que foram para o tráfico de drogas e que começaram a ganhar muito dinheiro e se tornar, portanto, muito poderosos, e as famílias tradicionais do Sindicato do Poder. E aqui, o que aconteceu no Brasil é que, no meu entender, houve uma entrada muito facilitada dessas máfias, né, do tráfico de cocaína e de armas também, pelo fato de que, durante o regime militar, houve uma corrupção das instituições, né? Isso facilitou a entrada. E, além do mais, com essa perspectiva ainda de um tipo de crime individual que havia na década de 40, 50, até 60, né, não houve uma mudança nas formas de investigação. Isso também prejudicou muito, por isso mesmo é que nós temos essa taxa de impunidade absurda no homicídio, que só fez ajudar, né? Se não há nenhuma consequência para a pessoa que mata, óbvio que isso é um estímulo a matar. Sim, mas aí não há o risco de aquela medida clara, então vamos à pena de morte, vamos a punições mais rigorosas, com aquele outro risco da segurança particular? Não, de jeito nenhum. Se o Estado tem uma política consequente, né, em relação aos homicídios, se põe na prisão digamos, pelo menos uns 70%, que é o que em geral acontece nos países europeus, há, digamos assim, um argumento para que as pessoas pensem 3, 4, 5 vezes antes de matar. Né? Do jeito que estão as coisas aqui. Diferenciação que o Michel chamava, né, não há mais critério, né? Tanto faz quanto tanto fez. Mas não é só isso. O argumento correto quando se trata da punição legal. Mas eu acho que você tem um outro nível de punição no Brasil que é desproporcional e que não é legal. E que faz muitas vítimas. Talvez um percentual alto desses homicídios, na verdade, estão envolvidos. Não é. Você mesmo acabou de dizer, nos conflitos próprios ao tráfico de drogas. E também na repressão. Sim, mas o homicídio ele é sempre ilegal. No Espírito Santo, por exemplo, a maior parte dos homicídios estão vinculados aos grupos de extermínio, muito mais do que ao tráfico, propriamente dito. Mas no Rio de Janeiro não é. No Rio de Janeiro, pelos dados da polícia, 60% dos homicídios envolvem conflitos relativos ao tráfico, né? Mas, e os outros 40% não se sabe, porque não foram bem investigados, essa que é a verdade. Então não se sabe. E as nossas estatísticas não são lá muito boas. Mas eu não terminei meu raciocínio. O que eu acho é que nos Estados Unidos houve um certo controle
dos homicídios e da atuação, das várias medidas de intimidação, agressão, etc., que as várias máfias existentes lá estavam exercendo, porque mudaram as formas de investigação da polícia. Mudou essa mentalidade de procurar um responsável, um autor individual, para entender como a rede, exatamente, e desmantelar as redes. Né? Isso provocou até uma mudança da imagem das máfias no cinema americano. Não sei se vocês notaram isso. Mas a máfia tornou-se uma coisa até engraçada, né? Risível. A máfia foi para o divã. Tem até um seriado sobre a família Soprano, né? Em que o mafioso esconde de todo mundo, mas ele vai no shrinker dele, né? No analista dele. Deixa eu pegar um outro aspecto aí. Nós sempre estamos caindo aqui na discussão, na constatação, no dado, que afinal de contas é o exame que vocês fazem no dia a dia, das pesquisas e tudo. Mas tem um outro aspecto. Falou-se muito na questão do Estado, na sua ausência, e há inúmeros casos. Eu poderia citar o Luiz Eduardo, que inclusive foi convidado a estar nesse programa, apenas não pôde se ausentar de Porto Alegre, né, onde ele tem estado mais, e Rubens César Fernandes, que faz o Viva Rio. Que papel os cientistas podem ter nisso, seja através de ONGs? Há um papel de ajuda possível da academia na questão da violência? Eu acho que um papel basicamente esse, né, de investigar o assunto, de tratar seriamente do assunto, de oferecer às pessoas que tomam decisões, às autoridades, aos políticos, aos cidadãos, né, meios de tomar decisões. Mas eu não acredito que caiba a nós, cientistas sociais, a substituição da autoridade pública. Eu concordo inteiramente com o Michel. E as ONGs, no caso? Muitas surgem por ação de sociólogos, de antropólogos. Elas têm um poder? O que você acha, César? Elas ajudam? Ajudam. Eu, no entanto, eu acho que o papel fundamental para garantir a ordem na sociedade é do Estado. Eu queria adicionar algo em relação ao papel dos acadêmicos. Pelo menos nas faculdades de Direito, ele é extremamente importante na formação de policiais, de promotores, de juízes, que são operadores jurídicos que vão atuar nessa área. Então, tem esse ônus a mais para quem trabalha na área jurídica. Nós damos cursos para policiais, damos cursos para defensores públicos, enfim, procuramos da melhor maneira possível transmitir para os diferentes operadores do sistema de administração da justiça, né, as análises, os diagnósticos que nós temos. Na área da saúde também. Na área da saúde também. Fundamental. Michel, o que é que você tem a acrescentar? A área da saúde, quer dizer, nós estamos engateando em relação à questão da violência pré-criminal, vou chamar assim, né, para dar um rótulo, né, a violência familiar. Nós estamos engateando. E é fundamental que a gente tenha agendas de investigação, não só para avaliar a magnitude, que a gente até hoje, eu tenho esses dados assim, mas a gente não tem nem um inquérito populacional até hoje. A questão dos determinantes, né, ou fatores, como nós gostamos de chamar de fatores de risco, as consequências... O que seriam os fatores de risco? Para a violência familiar. São, né? Quer dizer, tem vários, né? Tem várias teorias e várias coisas que estão sendo investigadas, já foram lá fora. Será que essas coisas se dão aqui? A questão das consequências da violência para a saúde de mulheres, crianças, tem toda uma... E principalmente a questão dos próprios serviços, né? Porque o serviço de saúde hoje é a porta de entrada do conflito familiar. Há quem diga até, pode ser que você não tenha pesquisado, nem tenha profundamente isso, que também a violência tem um caráter da formação individual, não por essa interação social. É possível se crer nisso? Você tende a desconfiar? Eu tenho dificuldade de entender isso assim, porque por mais agressivo que seja a matriz, né, ela acaba interagindo com o meio. E quando não tem nichos de propensão à violência, aquilo passa a ser regulado, pelo menos. Né, e as sociedades têm... né, se regulado dessa forma. Mas eu insisto, eu acho que o setor saúde é, talvez, junto com, né, o setor da segurança, o grande foco para se começar a trabalhar a questão da violência, né? E, de fato, isso tem acontecido nos países centrais, né, já há algum tempo. Eu só acrescentaria a escola. Mas a escola faz parte desse elo.
A escola pode ser um auxiliar fundamental Faz parte para a saúde, né? No atendimento às crianças que são maltratadas, aos familiares que maltratam as crianças, eles também têm que ser atendidos. Essa que é a verdade, eles também têm que ser ajudados, né? Porque provavelmente eles também sofreram violências, né? Dessas várias personagens que eu mencionei anteriormente. Então é preciso que se façam mais projetos, né? E que se tenham políticas, não políticas que terminem logo, mas que tenham uma certa continuidade no tempo. Isso é importantíssimo. Não pode ser intermitente. Tem que ser uma política dentro das escolas, dentro dos postos de saúde, dentro dos hospitais, encaminhando as pessoas nessa direção, auxiliando-as nessa direção. Nós estamos para acabar com o prazo estourado. O César me pediu a palavra, pedia que fosse breve. Eu só queria retomar um ponto que eu fiz anteriormente. Existe um debate sobre o que fazer na sociedade que ele é marcado por uma série de indecisões. Por exemplo, em relação à questão penitenciária, nós acreditamos ou não que os presos serão recuperados. A prática das penitenciárias é que não existe recuperação para o preso. Então ele será simplesmente encarcerado. Dou um exemplo. O grande problema que nós discutimos nesse programa foi a questão do tráfico de drogas e o uso das drogas. Nós sabemos que dentro das unidades penitenciárias, mais da metade dos detentos usam cotidianamente drogas. Vários deles, um percentual bastante alto, são inclusive dependentes químicos. Eles ficam detidos usando drogas, pelos quais muitas vezes foram condenados, e saem de lá ainda dependentes químicos. Além disso, não tem trabalho. Um trabalho, uma formação para voltar ao mundo da disciplina do trabalho. Então nós temos que nos decidir o que fazer com isso. Bem, uma questão pelo menos ficou clara quando você falou em debate, todos falaram em educação. Debate é a nossa praia, o Tome Ciência, e a preocupação também da SBPC. Esperamos que esse debate, sempre o tempo faz um pouco de falta, seja útil. Você pode participar dando ideias para a gente através do nosso e-mail, ideias@tomeciencia.com.br. Serão sempre bem-vindas sugestões para o programa e pode também acompanhar a nossa programação pelo www.tomeciencia.com.br. Aguardamos vocês na próxima semana. Até lá.